a graça de Deus atuou na vida de José. E eu penso que isso vai ser bom para a gente, por quê? Porque esses personagens, eles tiveram, que nós vamos ver, eles tiveram assim muitas dificuldades na sua relação com Deus em vários momentos das suas vidas. Mas foi no final da vida que foi possível olhar para trás e ver como que Deus foi guardando e preservando essas pessoas e os seus filhos ao longo da jornada. E como que Deus, mesmo diante de imperfeições, mesmo diante da dúvida, mesmo diante de muitas dificuldades, Deus foi trabalhando e lapidando o caráter dessas pessoas. E nós vamos ver como que esses personagens, esses homens, essas mulheres, eram iguaizinhos a nós, cheios de incoerência, cheios de pecado, repletos de dúvidas, com vários questionamentos acerca de Deus, acerca da vida. Como que tantas vezes ao longo dos anos eles tropeçaram e eles caíram e fizeram aquilo que não deveria ser feito. É a minha história e a sua história. E como que Deus foi graciosamente trabalhando na vida deles. Semana que vem a gente vai falar de Sansão. Como que Sansão foi um verme, um miserável, um pecador dos grandes. Mas como que Deus ainda assim foi gracioso com Sansão. Então, cada domingo, até o final do ano, a gente vai falar de um personagem bíblico e ver a atuação da graça de Deus na vida dessas pessoas. E isso certamente que vai trazer esperança, consolo, estímulo às nossas vidas. Abra aí, Gênesis 45. Os 15 primeiros versos dizem assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Quem conhece a história pode imaginar a cena. É o momento quando ele diz: Creiam vocês ou não, eu sou irmão de vocês, que há anos atrás vocês fizeram tudo aquilo comigo, sou eu. Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Não conseguiram nem dizer assim: está vivo. Tal foi o assombro. Disse José aos seus irmãos: Chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José. Repetindo, porque eles estavam sem acreditar: O vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Fala para mim que ele não era calvinista.
alguém que acreditava na soberania de Deus até o fim. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, o seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Quem conhece a história sabe que essa é uma cena, né, daquelas que a gente vai querer rever lá no céu. Senhor, passa aquela cena de José, eu quero ver. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor a tua orientação, o teu direcionamento às nossas vidas, às nossas mentes nesse momento. E pedimos, ó Deus, que esta série de mensagens que vamos pregar, que fala da tua ação, da tua graça na vida de homens falhos, cheios de incoerências, cheios de pecados. Ó Deus, que o exemplo da vida dessas pessoas possa inspirar as nossas vidas, trazendo-nos esperança, consolo, lembrando-nos da verdade de que sem a tua graça nós não somos nada. Nós estamos perdidos, abandonados. Por isso que o Senhor nos conduza durante esta caminhada que teremos hoje e nos próximos domingos até o fim do ano. Em nome de Jesus. Amém. Quantos filhos caçulas nós temos aqui hoje? Levanta a mão aí. Tá com vergonha, gente? Tá com o irmão mais velho tá aí? Tem alguns, né? Temos mais de 10. Que bom. Perguntar para você que é filho caçula. Você acha que você é mimado? Você acha que você teve privilégios na sua educação? Certamente que a maior parte que está aqui, que não levantou a mão, que é filho mais velho, vai dizer assim, certamente que teve. Dizem que o filho caçula é o mais mimado de todos. O discurso do mais velho para o menor, eu sei porque eu sou caçula, sempre ouvi isso. O mais velho dizia assim, ó, eu amoleci papai para você. Pode ter certeza disso. Muitas coisas que eram proibidas para mim foram liberadas para você. Eu ouço meu irmão falar isso. Na minha época eu não podia isso, isso e isso, mas na sua,
Até hoje eu vejo as lamúrias do meu irmão dizendo: o serviço pesado sempre era o meu. Você sempre ficava lá, ó, as coisinhas mais fáceis. Existe um livro chamado Perfil de Três Reis, onde o autor, um camarada chamado Gene Edwards, ele diz o seguinte sobre filhos caçulas. Esse livro fala da vida de Davi. Ele fala o seguinte sobre filhos caçulas: o filho mais moço de qualquer família leva consigo duas distinções: é mimado e pouco instruído. É comum esperar-se pouco dele. Demonstra fatalmente características de lideranças inferiores às dos outros filhos. Jamais lidera, apenas segue. Porque não existe nenhum irmão abaixo dele com quem ele possa praticar liderança. Quero dizer para você, Gene Edwards, que há exceções. Né? Todo filho caçula que ouve essas palavras vai dizer que há exceções. Mas realmente há exceções. Davi, da família de Jessé, o caçula. E não era mimado. Dá para se perceber na leitura bíblica que ele não era mimado. E foi o maior rei de Israel. O maior rei da história do povo judeu. José, personagem da nossa mensagem de hoje, foi o grande líder do Egito. Então, não existe essa de que não existe nenhum irmão abaixo dele com quem praticar liderança. Há exceções. Mas pastor, só está errando aí, ó. José não era o caçula, não. Eu sei disso. Caçula era Benjamim. É verdade. Mas também é verdade que Raquel, o grande amor de Jacó, morreu quando? Quando deu à luz a Benjamim, morreu no parto. E isso fez, na cabeça de Jacó, isso fez com que, embora Benjamim fosse o caçula, quem recebesse o tratamento de caçula foi José. Quem recebeu. Talvez por causa disso. Porque foi através da vida de Benjamim que o grande amor de Jacó foi embora. Existem vários exemplos bíblicos que deixam evidente a preferência de Jacó por José. Por exemplo, naquele perigoso e tenso reencontro com Esaú, quando Jacó está temendo, morrendo de medo do exército do irmão, o que Jacó faz? Ele divide o grupo dele, a família dele, em dois grupos, e ele deixa quem lá atrás, protegido de todo mundo? Raquel e José. São os dois preferidos dele que ficam lá atrás. Se tiver uma guerra, eles vão ser os últimos a morrer. Isso é um exemplo. Outro, somente José, ou a José, foi dada uma túnica talar. A túnica talar era uma vestimenta de muito destaque no mundo antigo. Para vocês terem noção, somente os filhos de reis possuíam roupas desse nível. José ganhou. Era como se um pai, nos dias de hoje, digamos aí 3 filhos, porque 12 filhos nos dias de hoje é uma coisa difícil da gente conceber. Mas digamos aí que um pai com 3 filhos chega em casa com um presente para cada um. Os 2 mais velhos ganham um carrinho de plástico e o mais novo ganha o melhor videogame que existe. PS4, Xbox, sei lá. E aí tá ali os 2 menininhos, né, com um carrinho de plástico, e o filho mais novo brincando lá naquele videogame 3D,
E como a gente vai ver, dizendo assim, ó, não deixa jogar nem uma partidinha. Porque parece que José provocava os irmãos. Outro exemplo. A narrativa bíblica vai dizer que enquanto os filhos mais velhos, ou os 11 lá, os 10, estavam trabalhando no pesado, pastoreando o rebanho da família lá no campo, José ficava em casa. José não pegava no pesado. Quando muito, ele era enviado ao campo. Às vezes em que a narrativa bíblica fala de José indo no campo, vocês lembram para que é? Para espiar os irmãos e contar para o pai as coisas erradas que os irmãos estavam fazendo. Isso não dá para vontade de esgoelar o camarada, né? O caçulinha. Outro exemplo, a Bíblia fala que quando soube da morte de José, diz a Bíblia que Jacó perdeu o gosto de viver. Jacó disse, acabou a vida para mim. Mas Jacó, como assim acabou a vida para você? Morreu uma, você tem 10 filhos, 11 filhos. A preferência dele, pelo caçulinha. A maneira como José foi criado e mimado pelo pai, a Bíblia deixa isso evidente, atrapalhou o relacionamento dele com os seus irmãos. A Bíblia diz que esse tratamento diferenciado que o pai dava a José incitou o ódio dos irmãos contra José. E para piorar a situação entre eles, José, num determinado momento da vida, tem lá alguns sonhos em que ele está acima dos irmãos, e não só ele conta, mas como ele, não só ele tem o sonho, como ele conta o sonho. E lembrem-se vocês que esse negócio de contar sonho foi tão grave na relação de José com os irmãos, que quando José vinha ali para ser vendido, naquele episódio em que ele foi vendido como escravo, o que os irmãos disseram? Quem que está vindo? Olha o sonhador. Viu como é que a amargura estava presente ali? Olha o sonhador vindo ali, ó. Lição número 1. Teve sonho com o irmão? Não conta. Ainda mais se você tiver por cima no seu sonho. O alarmante em todo esse contexto foi a omissão do pai. A Bíblia mostra que, ou não mostra, né, que Jacó em momento algum chega para colocar um desfecho, um ponto final na inimizade, no ódio que existia entre os seus filhos. Mas pode ser que Jacó tenha sido omisso pelo fato de que ele mesmo, Jacó, não teve um bom relacionamento com o irmão dele. Então talvez fosse difícil para ele colocar um ponto final na briga dos filhos, porque ele não teve um bom relacionamento com o irmão. Ou quem sabe, foi difícil para ele porque ele também era o queridinho da mamãe. Jacó era o queridinho da mamãe. E essa situação pode ter parecido normal para Jacó. Então ele não tratou da questão. Então, o início da biografia de José, desse filho mais novo, apresenta esse menino, esse rapaz, como alguém extremamente mimado, como alguém cheio de privilégios em vários aspectos da sua vida. Exatamente como o tratamento recebido por alguns filhos caçulas, segundo a acusação dos mais velhos. Mimado e cheio de privilégio. Normalmente, o futuro de uma pessoa, e aí vão dizer os psicólogos, e eu tenho a tendência de acreditar nos psicólogos porque eu trabalho com adolescente, eu conheço alguns alunos, e quando você vê lá menino mimado, cheio de doce, cheio de
você vê que é filho de pai e mãe. Quando você conhece o pai e a mãe, você diz: agora eu entendo por que essa criança é assim. Dá para perceber por que esse jovem, esse adolescente é assim. Olha o pai, olha a mãe, como que trata o filho. Então, segundo os psicólogos, normalmente o futuro de uma pessoa muito mimada, normalmente o futuro de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente que teve muitos privilégios na vida é problemático. Por quê? Porque essa criança, ela vai crescendo e se sentindo o centro do universo. Tudo na família gira em torno daquela criança, daquele adolescente. Tudo é feito por ele e para ele. E quando ela cresce dessa forma e se depara na vida com uma realidade diferente daquela que ela sempre encontrou em casa, começam os traumas, começam as dificuldades, começam a dificuldade de relacionar-se com o outro. Por quê? Ela vai sair do seu ninho, vai chegar no mundo, e no mundo ela vai perceber que ela não é mais do que ela sempre pensou que fosse. Ela pode achar que o mundo gira ao redor dela, e quando ela se depara e percebe na vida aí que as coisas não são bem assim, quando ela vê que tudo e todos não giram ao seu redor, como sempre aconteceu em casa, o castelo de areia começa a desmoronar. E o resultado muitas vezes pode ser amargura, inveja, ódio e até revolta. Tem um livro chamado assim, o título é Quando Dizer Não, Filhos Precisam de Pais. O autor diz o seguinte: pais precisam estabelecer limites para os seus filhos desde a infância. Pois se o indivíduo é deixado à sua vontade nos primeiros dias de vida, ele formará hábitos e atitudes que farão que lhe seja impossível ajustar-se às outras pessoas. Ele se tornará tão egoísta, tão obstinado, tão dominador, tão arrogante, tão sem educação, que ninguém suportará viver perto dele. Então preste atenção. José cresce num contexto familiar desestruturado. Perdeu a mãe, os irmãos o odeiam. Ele cresce nesse ambiente de inveja, de desejo de vingança. E são esses dois sentimentos terríveis, inveja e desejo de vingança, que marcam o relacionamento dos irmãos de José com ele. Além disso, José era de uma família que, quando soube da morte dele, só o pai que chorou. A maior parte dos membros da família tratou da morte dele com desdém e descaso. Então vamos lá. Apanha uma pessoa que viveu e cresceu num ambiente familiar como esse aqui. Quais são as possibilidades dela no futuro? Os irmãos odeiam ele. Mimado, cheio de vontade, família desestruturada. Aliás, a situação familiar de José era tão complicada que Estevão, lá no Novo Testamento, quando vai falar do Velho Testamento, quando ele fala de José, ele fala dos problemas familiares de José. Então, gente, eu pergunto, sem medo de errar, pode levantar a mão aí, quem não tem problema na família? Todos nós temos dezenas,
centenas, talvez, de problemas familiares. Quantos problemas. E a gente fica perguntando: o que será do futuro do meu filho? Como que vai ser daqui para frente o meu casamento? Todos nós temos dezenas de problemas. E a gente pensa assim: não vai dar certo, vai dar tudo errado. Mas a Bíblia nos mostra que, apesar destes prognósticos serem verdade na vida de muitos filhos que são mimados na infância, esses prognósticos não se cumpriram na vida de José. Gente, diante do que eu estou expondo aqui para vocês, José era alguém que tinha tudo para ser um desastre. Mas não foi isso que aconteceu. José tinha todas as características de alguém que ia dar errado na vida. Mas não foi isso que aconteceu com ele. Por quê? Porque a graça de Deus trabalhou na vida de José. Tinha todas as possibilidades para ser alguém amargurado, zangado, mas a graça veio. Irmãos, nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. Esse rapaz mimado, cheio de vontade, que provocava os irmãos, que cresceu num ambiente familiar completamente desestruturado, sabe quem que ele se tornou? Um dos heróis da fé. Hebreus 11 diz lá: pela fé, José. Está na galeria dos heróis da fé. José, se você nunca percebeu isso, ele é alguém que divide as páginas do Gênesis com Abraão. Sabe quem foi Abraão? Abraão foi um dos homens mais importantes da Bíblia, da história do povo hebreu. O relacionamento de Deus com Israel começa com quem? Com Abraão. Deus foi lá e chamou aquele camarada que andava por aquelas terras ali, diz: vem aqui que de ti eu farei uma grande nação. Foi o grande patriarca. E José divide as páginas do Gênesis com Abraão. Por quê? Gênesis tem 14 capítulos para falar de Abraão e 14 capítulos para falar de José. José, ele contrariou todos os prognósticos. Tinha tudo para dar errado, mas a graça de Deus veio e não deixou nada daquilo se cumprir. Foi a atuação bondosa e graciosa de Deus no caráter dele que não permitiu que ele se tornasse tudo aquilo que a infância dele indicava que ele se tornaria. Então, quando a gente olha para as nossas casas, para as nossas famílias, e a gente vê assim: meu Deus, quanto sentimento ruim no meio dos meus filhos, não só entre eles, mas para com a igreja, para com Deus, para com a vida. A gente diz: a gente precisa descansar na graça, orar e pedir: Senhor, dispensa graça sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha família. E é muito interessante a gente perceber a insistência do escritor sagrado em mostrar o cuidado de Deus, como que Deus cuidou de José como uma pérola, com todo cuidado. Vamos dar uma olhada aí rapidinho, em alguns textos rápidos por causa da nossa hora. Capítulo 39. Verso 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. É óbvio pelo texto que a prosperidade de José veio por causa da presença de Deus.
Verso 3: vendo Potifar que o Senhor